E já começamos falando com o secretário de Agricultura do Estado de Goiás, Pedro Leonardo. Pedro, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Fabélia. Grande prazer falar mais uma vez com você e com todos os amigos do Sucesso no Campo. Prazer é todo nosso, obrigada. E eu quero começar falando de geração de empregos no agro. A gente tem visto aí dentro das notícias do Estado o aumento de empregos, a qualificação dessa mão de obra. Como que é um panorama geral sobre isso? Exatamente, Fabélia. Nós, inclusive, recentemente tivemos acesso ao estudo da USP, em que indica que, dentre todas as unidades federativas do Brasil, o estado de Goiás tem se consolidado como um dos maiores geradores de novas vagas de emprego. Isso reflete indicadores extremamente importantes, resultados superavitários na empregabilidade, o segmento agropecuário, o agronegócio de maneira geral, dentre todas as atividades econômicas, foi o setor que gerou mais novas vagas de emprego. Então, isso reflete toda a importância desse segmento para o estado de Goiás, que tem toda a sua economia voltada à atividade agropecuária, à agricultura, ao agronegócio de maneira geral, e todos esses resultados têm sido possíveis graças à pujança desse segmento, que é o grande responsável por esses indicadores e tantos outros indicadores que demonstram o quanto o agronegócio tem contribuído para o desenvolvimento do Estado. Indicadores como o PIB também é um indicador econômico que reflete também a importância desse segmento. O Estado tem crescido da ordem de 6,6%, o que é o dobro dos resultados de crescimento da média nacional do país. Os resultados de exportação também demonstram o quanto a economia do agronegócio tem sido importante para o desenvolvimento do nosso Estado. Bom, você falou aí dos resultados de exportação. Nós só vamos ter para exportar se tivermos uma boa produção. Temos uma boa produção porque temos um produtor tecnificado, uma mão de obra qualificada. Porque não adianta a tecnificação se não tem alguém que vá colocar em ação, em prática, essa tecnologia. Seja ela desde o preparo do solo, as máquinas que são ali movimentadas por GPS, computadores de bordo, enfim, tudo. Hoje, a quem você daria o crédito desta mão de obra cada vez mais qualificada? É o produtor que está incentivando, é o trabalhador que busca, é o Senar que oferece, é a Secretaria de Agricultura. Quem é que está envolvido aí de forma bem acentuada? Com toda certeza, Fabélia. Na verdade, os grandes responsáveis são os produtores rurais que cada vez mais têm investido em capacitação, em novas tecnologias. Nós tivemos mais uma vez um resultado de safra recorde. Aliás, o estado de Goiás ele tem apresentado sucessivos recordes de produção, principalmente nos últimos 4 ou 5 anos, de forma que, inclusive, agora no ano agrícola 2022 e 2023, a safra de grãos do estado de Goiás irá alcançar mais de 30 milhões de toneladas, 31,5 milhões de toneladas, o que corresponde a aproximadamente 10% de toda a produção nacional. Isso graças a todos os fatores climáticos que foram extremamente favoráveis, mas também graças ao produtor rural, que tem investido cada vez mais em novas tecnologias, em capacitação. O segmento tem crescido exponencialmente. Isso tem gerado uma demanda cada vez mais forte por mão de obra qualificada e, nesse sentido, instituições como o Senar, como a própria Emater, que são instituições de capacitação, têm sido determinantes para levar as capacitações, as qualificações necessárias aos profissionais para que eles estejam aptos a aproveitar todo esse cenário de oportunidades, de novas vagas de emprego que têm sido geradas pelo agronegócio goiano. Pedro Leonardo, especialmente aqui no Sudoeste, a gente tem um hábito de, quando fala de exportação, recorde de produção, a gente pensa em soja e milho. Mas Goiás tem muito mais que soja e milho, né? Aqui mesmo em Montevidéu nós temos
o algodão. Aqui em Jataí também tem, mas de uma maneira mais restrita, Chapadão do Céu, e assim como tantos outros municípios, temos uma agopa que é extremamente forte. Exatamente, Fabélia. Na verdade, o estado de Goiás tem essa grande vantagem que tem nos dado cada vez mais competitividade no cenário produtivo, essa diversificação da produção, graças às características extremamente favoráveis. Você citou aí com muita propriedade a questão do algodão e tem me impressionado cada vez mais também, Fabélia, a questão do trigo em Goiás, o quanto o estado tem sido exitoso e tem crescido na produção de trigo, e é importante a gente dizer também que o estado ainda não é autossuficiente no trigo, a gente ainda não consegue produzir para atender a própria demanda, mas a gente vê com muito entusiasmo quanto a cadeia produtiva do trigo, do algodão e de tantas outras cadeias produtivas tem se desenvolvido no estado de Goiás graças a essa heterogeneidade que o estado tem, essa diversidade de condições favoráveis que favorecem a exploração de outras atividades. Eu cito aqui também a questão da pecuária. O estado de Goiás hoje tem o segundo maior rebanho bovino do Brasil, com mais de 24 milhões de cabeças, é o maior exportador para a União Europeia. Então, isso reflete as condições extremamente favoráveis que o estado de Goiás proporciona para o desenvolvimento do agronegócio. Tá, e quando a gente começa a citar determinados produtos, você falou aí do rebanho bovino, a gente lembra do girassol, do sorgo, dentro da pecuária nós temos os confinadores, que Goiás também se destaca bastante. Você falou do trigo, saiu de Goiás o produtor com recorde mundial de produtividade por hectare. Então, a gente tem ali no entorno de Brasília, nós temos muito hortifruti, né? Então, acabamos por produzir muita coisa. Alho, cebola, por ali em Cristalina, tem a região de irrigação muito grande. Exatamente, Fabélia. Quando a gente fala do binômio soja-milho, são itens extremamente importantes para os resultados, principalmente de exportação que o estado de Goiás tem. Mas o estado de Goiás tem uma série de vantagens que o destaca de outros estados, principalmente considerando a vantagem logística. O estado de Goiás é privilegiado também com relação a esse fator pela sua localização geográfica, capacidade de escoamento de toda a produção. Então, esses fatores e essa conjunção de fatores, juntamente com a conduta dos produtores rurais em cada vez mais buscarem tecnologias, buscarem investimentos, buscarem conhecimento, é o que tem contribuído para que o estado de Goiás apresente os resultados que tem apresentado. E a nossa expectativa é que cada vez mais o segmento possa crescer. O estado de Goiás tem um potencial de crescimento, principalmente em se falando de áreas agricultáveis muito grande. A gente está falando aqui de uma safra recorde em aproximadamente 7 milhões de hectares, mas é importante a gente lembrar, Fabélia, que o estado de Goiás ainda tem 7 milhões, mais 7 milhões de hectares em pastagens degradadas que têm cada vez mais sido convertidas em agricultura. Então, a gente tem um potencial muito grande ainda de crescimento. E isso a gente já tem observado. As fronteiras agrícolas cada vez mais têm avançado sobre as áreas de pastagem degradada. E o fator interessante que nos leva a refletir sobre essa importância é que, apesar da agricultura ter avançado sobre áreas de pastagens degradadas, o rebanho bovino ele não diminui, pelo contrário, ele tem aumentado, de forma que o estado hoje tem o segundo maior rebanho bovino do Brasil. Isso graças a tecnologias, à intensificação da produção, ao aumento da produtividade por área, aos investimentos em tecnologias, políticas públicas que têm sido realizadas e que têm nos permitido um aumento na eficiência produtiva. Isso tudo, Fabélia, associado à questão da sustentabilidade ambiental. O produtor rural está cada vez mais consciente da importância da preservação desse que é o principal ativo dentro do seu sistema produtivo, são as fontes naturais, as fontes hídricas, as reservas naturais. O produtor brasileiro e goiano, de maneira geral, é o que mais preserva no mundo, e isso tem cada vez mais nos permitido, inclusive, acessar novos mercados. Os mercados externos, eles também cada vez mais
tem nos cobrado sobre a importância de práticas sustentáveis no sistema de produção. E é isso que os produtores rurais de Goiás têm investido cada vez mais, e o que explica em grande parte os resultados que a gente tem alcançado.